Boa noite, meninas do Conexão. Sejam bem-vindas a mais um nosso encontro do Conexão Delas. Hoje nós vamos ter um tema muito especial, nós temos uma convidada especial, alguém muito especialista nessa área, uma amiga muito simpática, uma mulher de Deus, a Tatiane Campos. O nosso tema hoje é dinheiro e saúde mental. Então, eu quero convidar todas para abrir o coração, ficar bem conectada aí conosco e também participar no chat com sua pergunta, com sua questão, tá? A Tati vai trazer um tema muito interessante, ela vai estar aberta para vocês fazerem as perguntas, podem enviar no chat. Então, assim, eu quero apresentar essa pessoa especial, que é a Tatiana Campos. Ela é terapeuta da área financeira, uma companheira da escola, né, da faculdade minha, nós estudamos psicologia juntos. Ela há 25 anos de experiência no mercado financeiro, né, gestão de mais de 500 milhões em investimentos, 1 milhão, mil faturados, com as mentorias financeiras, né, ela é formada em letras, inglês, marketing, psicologia, integradas, finanças, PNL, terapia cristã, certificado CPA 10, CPA 20, CEA, mais de 20 cursos online para aperfeiçoar no digital, escritora de 13 livros e psicóloga em formação. Essa é a Tatiane Campos, eu vou passar para ela agora, ela vai se apresentar e vai dar início a esse tema de hoje. Tati, querida, seja bem-vinda, é com você. Boa noite a todos vocês. Mário, eu queria te agradecer pelo convite muito especial. Obrigada por permitir que eu esteja aqui compartilhando com o seu público conhecimento. Amo trazer visão, ampliação de mentalidade para que tenha mudança na vida financeira. Então, fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tenham durante a minha apresentação. Se vocês puderem, façam algumas anotações, porque hoje vai ser um momento de muita reflexão. E a nossa vida financeira, ela tende a mudar à medida que a gente começa a entrar em nós e refletir profundamente os nossos comportamentos financeiros. Então, eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que vocês gostem, foi tudo feito com muito amor. A tela todo mundo já visualiza da apresentação. Vocês estão visualizando os slides? Eu não vejo. Ah, pronto, já está aparecendo aqui. Bom, então o tema de hoje é sobre saúde mental e dinheiro. Nossa, Tati, cabeça e dinheiro, que confusão é essa que você está aprontando? E a pergunta começa: o que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente tudo. E é por isso que a Mari me fez esse convite, para que eu traga essa reflexão hoje, para que vocês entendam como que você pode ter uma relação de saúde mental e ter uma vida financeira equilibrada. São dois pontos extremamente importantes que eu posso dizer que mais do que nunca, estamos aí no ano de 2026, mais do que nunca nós estamos precisando viver a saúde mental atrelada às nossas finanças. Então, vamos caminhar aqui. Já quero fazer aqui algumas perguntas para vocês. Eu mudei a tela ali e não mudei aqui do outro lado. A minha pergunta é o seguinte: quando você olha para a sua vida financeira, quando você olha para tudo que você faz, quando você olha para as contas que você precisa pagar, para os compromissos que você precisa atender, às vezes para aquela confusão que está ali na sua cabeça, como é que eu vou fazer para pagar a conta? Como é que eu vou fazer para dar conta desse compromisso? A minha pergunta é: você fica ansiosa diante de várias situações com o seu dinheiro? Eu gostaria até que vocês fossem participando, eu vou colocar aqui no chat, de 1 a 10. Quem aqui fica ansiosa na hora de olhar para a vida financeira? Quem quiser vai respondendo aí, que eu já vou olhando por aqui. Eu quero a participação de todas vocês, né?
Quem aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver, alguém já respondeu aqui, ó. Fico ansiosa. Uma pessoa respondeu, ó, 10. Olha só quantas pessoas ansiosas. Quem aqui perde noite de sono preocupada com as contas? Quem aqui? De 1 a 10, qual a nota que você dá para isso? Então, nós já temos um 10 a respeito de ansiedade. Quem perde noite de sono preocupada com as contas? Quem compra algo puramente com desejo de aliviar as emoções? Pensando coisas do tipo, eu mereço, eu já sofro tanto, eu já ralo tanto, eu já tenho uma vida tão escassa. Ó, algumas pessoas disseram 1 ou 7 para perda de sono. Qual o número que você dá para comprar algo puramente para aliviar suas emoções? 5 aqui, ó, nota 5. Tem gente aqui que está dando nota 10 e tem gente que já está gritando aqui, eu sou assim. Quem sente culpa profunda imediatamente após gastar? Que fala, caramba, eu gastei, eu comprei, mas eu não tinha condições financeiras para isso. De 1 a 10, quem aqui sente culpa? Ó, uma participante disse, difícil comprar algo, né? Ou seja, provavelmente está andando aí no limite. 3 pessoas aqui, pelo menos, responderam que sentem culpa. E comparar sua vida com a das outras pessoas. Meu Deus, as redes sociais estão aí e realmente tem gente que gasta horas comparando a sua vida à de outrem. Ó, tem gente dizendo aqui, tá falando de mim. 10 também para essa comparar a sua vida financeira com a de outras pessoas. Então, veja que nós estamos diante de um diagnóstico que muitas vezes ele é silencioso, porque nós vamos tendo as nossas emoções, nós vamos sendo atravessadas pela situação financeira e a gente vai ali, ó, sofrendo no interior, fica ansiosa, bebe ansiolítico, perde noite de sono, não tem qualidade, cai a produtividade. Então, de fato, todos esses elementos atrapalham a vida financeira. Obrigada por vocês compartilharem, tá? Então vamos lá. Qual que é o grande problema em relação à nossa vida financeira? O grande problema e a grande verdade que eu quero trazer para vocês é que muitos de vocês estão olhando aqui, ó, só para a pontinha do iceberg. Meu Deus, eu não tenho dinheiro, tá me faltando dinheiro, o que que eu vou fazer? Então, olha para uma situação que muitas vezes ela é consequência de todas as suas atitudes que estão aqui embaixo d'água, ó. Quais são as suas atitudes? Ó, falta de clareza da sua vida financeira, falta de organização, falta de equilíbrio emocional, falta de planejamento e autoconhecimento. Aqui é o calcanhar de Aquiles de quem participou dessas pontuações que eu solicitei para vocês. Se não fizer uma organização de como é o seu fluxo de entrada, como são as suas saídas fixas e variáveis, não tem como ter controle financeiro. Para muitas que estão aqui, talvez essa seja uma situação de muita dor. Encarar essa realidade de como está a sua vida financeira hoje, mas é de extrema importância. Porque para você mudar a sua realidade financeira, você tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida, ele de fato é o como você está hoje. Então é preciso ser feito uma radiografia, é preciso você olhar para o ponto dessa sua realidade financeira, encarar de forma genuína, mas não para se culpar, não para se culpar, para ter clareza, para ter um ponto de partida. Porque se você parar para olhar, muitas vezes, como aqui também foi respondido, muitas vezes
boa parte, ou praticamente 100% do seu comportamento pessoal está dentro das finanças. Há pessoas que compram para se sentir pertencentes a um grupo, para poder se mostrar. Há pessoas que compram para aliviar a dor, a sensação de impotência. Há pessoas que compram por sobrevivência. Só está comprando ali para poder sobreviver. E assim, quando eu olho para nós brasileiros de modo geral, nós estamos com um endividamento de mais de 85% dos brasileiros. Boa parte da concentração do endividamento está no cartão de crédito, que é uma forma de pagamento abstrata, que possui um crédito rotativo que não pertence a vocês, e muitas pessoas agem com esse crédito como se fosse uma extensão da renda. Então, tudo começa a se misturar. As emoções, a forma de levar a vida, a forma de se apresentar para o mundo. Eu não tenho dinheiro. Esse iceberg me descreveu. Olha, uma participante aqui falando. Então, eu gostaria, primeiramente, de encorajá-las para poder assumir essa realidade e olhar a fundo as suas finanças. Qual é o total do seu ganho líquido por mês? Quais são as suas despesas fixas que você paga de forma recorrente todos os meses? E quais são as suas despesas variáveis? E a ideia aqui não é vocês se sentirem culpadas, porque o que já aconteceu em relação às suas finanças, vocês não podem mudar. Porque o crédito já foi tomado, porque já ficou inadimplente, mas vocês podem sim olhar para o que está acontecendo hoje e a partir de hoje, dia 11/6/2026, vocês podem começar a mudar a realidade de vocês. Mas para isso, precisa ter planejamento, precisa se conhecer, porque quando você se conhece, você não gasta de qualquer jeito, você para pensar. Eu já atendi aí na internet, que eu estou na internet como educadora financeira e terapeuta financeira há 3 anos. E eu já atendi pessoas que começaram a mapear o comportamento delas, e sabe o que elas identificaram? Que gastava por hábito. Talvez muitas das que estão aqui gastam por hábito, porque de fato gastar dá um prazer imenso. Só que a que custo você vive esse prazer? Ao custo da sua paz, da falta de sono, da ansiedade, a que custo? É melhor eu me limitar de alguns ganhos, de algumas compras hoje, e lá no futuro eu fazer a colheita do que eu quiser, ou eu viver minha vida toda no modo sobrevivência? Vendendo o café da manhã para comprar o almoço, porque senão não vai ter janta. Porque é um ciclo vicioso, né? Olha aqui uma participante falando: Tati, eu já comprei para pertencer, hoje não faço mais isso. E isso é natural. Isso é natural da nossa espécie, é natural do ser humano. Mas a partir do momento que vocês passam a se conhecer, a entender as suas dores, a perceber as suas emoções, na hora de usar, de gastar o seu dinheiro, de investir em alguma coisa, você começa a ter mais cautela na forma de gerir o seu dinheiro. Então, levem isso no coração. Ainda hoje, quem puder, já relacione toda a sua vida financeira, todas as suas entradas e todas as suas despesas, que esse é o excelente ponto de partida, tá? E não é um ponto de partida para dizer, para que vocês olhem e falem: meu Deus, eu sou uma fracassada, eu sou uma incompetente. Não, não é nada disso. É que para que vocês comecem a hoje, exatamente hoje, mudar a realidade de vocês, tá bom? E falando dessa situação,
existe o ciclo da dor financeira, que muitas vão se reconhecer aqui. Vem primeiro a preocupação, que já gastou o que não tinha, já fez empréstimo, já fez despesa, já fez um parcelamento de um financiamento de um carro que não cabe no seu orçamento, mas você precisa ter um carro para mostrar para as pessoas. Aí em seguida vem a ansiedade. E o que a ansiedade faz conosco? Aumenta a carga mental. E olha só que interessante. O que é eu produzir dinheiro? Eu aumentar pouco a pouco a minha energia para eu poder criar oportunidades e caminhos. Quando você entra no ciclo da preocupação, você entra num ciclo vicioso de dor financeira. E isso, pouco a pouco, vai te paralisando. Vem primeiro a ansiedade, as decisões impulsivas, para poder sentir alívio. Não, eu devo mesmo todo mês, eu tenho só que pagar a conta todo mês. Quer saber? Eu vou viver essa experiência aqui. Ah, eu vou viajar. Não tem dinheiro, mas tem crédito. Eu vou viajar, eu quero viajar. E aí, nesse ciclo, primeira coisa que te acontece, fazer mais dívida. Fazer mais dívida. E eu pego, meninas, muitos alunos que a parte de crédito deles já sucumbiu. Já não tem mais cheque especial, já não tem mais limite no cartão de crédito, já não tem linhas de empréstimos, embora tenha aí 10 contas, né? Porque tem gente que abre muitas contas porque fica tentando crédito em vários lugares. Então, a pessoa já travou a parte de crédito financeira do CPF dela. Aí ela começa a pegar emprestado. Aí pega emprestado com a mãe, quando não pega emprestado com um irmão, com uma irmã. Vai lá, pega emprestado com a melhor amiga. E esse ciclo de dívidas, ele só vai aumentando. Ele vai começando a tomar uma proporção insuportável, porque no seu CPF já não há o que fazer. E aí você começa a utilizar CPFs de pessoas que confiam na sua idoneidade para que você continue gastando e comprando, gastando e comprando. O ciclo vicioso. Eu tive uma determinada aluna que ela é dona de salão de beleza. Ela acabou fazendo uma negociação que não condizia com a realidade financeira dela, por falta de planejamento, por falta de fazer o orçamento mensal, por falta de clareza. E ela começou a pegar as linhas de crédito da cunhada dela. Sucumbiu. A cunhada hoje tem restrição no nome porque ela já fez um endividamento de mais de 200 mil reais no nome da cunhada. Porque quando você não faz o seu orçamento e o seu planejamento financeiro, você não tem nem noção de quanto você deve. Só que nós vivemos num país que o juro é composto. Então, é juro sobre juro, sobre juro, sobre juro, sobre juro. Se vocês abrirem agora o site do Banco Central, vocês vão se surpreender com a quantidade de juros que o Banco Central permite às instituições financeiras praticar. Não sei se vocês sabem, mas o juro de um cartão de crédito por ano, dependendo da instituição financeira, porque isso daí é livre-arbítrio, pode chegar a 1000%. Então vamos parar para raciocinar. Se eu uso uma linha de crédito, uso um dinheiro que não me pertence, e eu tenho cerca de 1000% de juros, será mesmo que eu vou conseguir algum dia quitar essa dívida? É claro que não. E quando vocês fazem o orçamento financeiro, planejamento financeiro, e que vocês têm clareza disso, vocês não tomam crédito de qualquer jeito. Então, é preciso estar atento ao que acontece nesse ciclo da dor financeira. Aí, indo para mais dívidas, vem as preocupações. Essa minha aluna, ela entrou em desespero. E eu precisei fazer uma reunião com ela, muito séria, a trazendo para a realidade. Porque ela estava tão desesperada de pensar na possibilidade de negativar o nome da cunhada, que confiou tanto nela, que ela começou a pedir dinheiro emprestado para quem ela via pela frente. Isso não é um caso isolado.
Isso é mais comum do que nós imaginamos. Aliás, isso está extremamente comum. Muita gente sucumbindo na sua parte de crédito e começa a acessar outras pessoas. Então, isso é uma alavancagem de crédito que provoca muitas rupturas e provoca muitos estragos, tanto na sua vida financeira como na de outras pessoas. Outra situação, mais sofrimento, porque você já está naquele desgaste que você não dá conta de nada, que você não consegue nada, e pegou emprestado, e vai aqui, vai acolá, isso vira uma bola de neve. Então, muitas pessoas hoje, no nosso Brasil, estão vivendo de forma rotineira a dor financeira. Quem aqui pode compartilhar que vive hoje essa dor? Ó, tem uma pessoa falando aqui que eu vivo correndo atrás da dívida. Eu e meu esposo temos o pé no chão, graças a Deus. Olha que coisa boa. Isso, quem respondeu agora, o nome disso é maturidade. O nome disso é autoconhecimento. Vocês se conhecem tão bem que vocês não dão um passo maior que as pernas. Parabéns, parabéns. Então, milhões de pessoas, olha, milhões de pessoas ficam presas a essa engrenagem, tentando resolver um problema emocional com a matemática. Porque quem chega a viver nesse ciclo, de fato, está vivendo isso por causa das emoções, tá? E aí, o que acontece com o cérebro sob pressão? A ciência explica isso. Quando nós estamos sobre um estresse tremendo, nós começamos a viver no modo sobrevivência. Gasta por impulso, pensa menos no futuro, você quer resolver agora, assume riscos maiores e irracionais, fica vulnerável a golpes financeiros. O golpe financeiro, que com certeza cada um de vocês aqui já conheceu alguém que caiu num golpe, ou até mesmo vocês, o golpe vem por causa disso. Tua mente está tão sobrecarregada que às vezes o óbvio está ali na tua frente e você cai no golpe. Eu e a Mari, por exemplo, estudamos numa faculdade que a dona da faculdade tem exatos 15 dias, ela caiu num golpe. Ela caiu num golpe e simplesmente retiraram todo o dinheiro da conta dela. Então, nós temos que estar atentos, porque muitas vezes o golpe, quando vem, ele vem de pessoas que sejam filhos, parentes, pessoas próximas, pedindo por mensagem dinheiro. Você precisa parar para pensar, peraí, a Tatiana está entrando em contato comigo agora para pedir um dinheiro? Deixa eu ligar aqui para ela para ver se isso é real mesmo. Então, nós precisamos acender alguns alertas. Mas quando você está com a mente sob pressão, o modo sobrevivência vai te levando para o caos financeiro, tá? E aí vem uma reflexão sobre quem não cuida da mente, dificilmente vai cuidar bem do dinheiro. Então, de fato, vocês buscarem ajuda terapêutica, psicológica, estar em grupos de pessoas que prosperam, isso pouco a pouco muda a mentalidade de vocês. Isso é uma proteção. Às vezes tem pessoas aqui que não foram criados por pai, por mãe, que não tiveram um elo familiar estruturado, e isso é uma tremenda dor. A pessoa teve que se virar sozinha para poder dar o seu jeito, para poder se sustentar, para poder gerar renda, mas carrega algumas lacunas. Então, esteja atento à sua saúde mental, porque isso vai fazer diferença nos seus resultados financeiros, tá? E aí, qual é a origem de um sabotador? São as nossas crenças herdadas. E como é que a gente herda essas crenças? Convivência familiar. Mesmo aqui quem não foi criado por pai e mãe, alguém ficou com você por um período. Que seja avó, avô, uma tia, alguém ficou. Então, nós vamos modelando as nossas crenças sobre dinheiro a partir do que a gente ouve na infância. Tudo começa lá. Por quê? Porque durante um longo período da nossa infância,
nós vamos ouvindo de forma repetida as instruções. E aí umas frases ficam gravadas na nossa mente. Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, nasci pobre e vou morrer pobre. Olha que crença enraizada. Não sou boa com números, dinheiro muda as pessoas. Se desde o início dessa aula eu estou falando que falar em dinheiro não é sobre números, é sobre o seu comportamento. Mas as pessoas insistem em dizer que finanças é só sobre números. Não é. A neurociência já comprovou isso. Nós temos estudiosos que já fizeram testes e que cientificamente provaram isso, que toda a nossa vida financeira, ela é influenciada pelos nossos comportamentos. Então, a mente, né, ela internaliza o medo, ela internaliza a tua incapacidade de agir. Quem pode compartilhar aqui uma fala que você traz da sua infância sobre crenças limitantes que você herdou? Que para você, se vocês puderem compartilhar falas que você acredita até hoje, compartilhe aqui genuinamente que eu não vou expor ninguém. A ideia é a gente trocar conhecimento. Então, esses comportamentos sabotadores, essas crenças herdadas, elas sabotam a nossa prosperidade. Porque você, a tua mente paralisada, você não sai do lugar, você repete o ciclo. Você vai repetindo o comportamento de quem te criou, né? Muitas das suas crenças financeiras, elas foram herdadas e não escolhidas. E isso, olha só, olha por onde os nossos comportamentos sabotadores vão passando. Passa pela origem familiar, passa pelas experiências que você vive e pelo padrão que você começa a repetir. Porque na sua cabeça vem o seguinte, eu nasci pobre, eu vivo no modo sobrevivência, eu vou morrer pobre. Eu estou vendo uma pessoa dizer aqui, não faço dívidas. Olha que coisa boa. Esta pessoa que está aqui provavelmente viveu a experiência familiar de não fazer dívidas ou pelo autoconhecimento, ela foi moldando quem ela é, né? E aí nós temos 5 sinais do sofrimento financeiro, que como eu já falei, é ansiedade constante, é o zumbido ali que fica, ó, e nunca desliga, meu Deus, eu devo, medo excessivo do futuro, compras impulsivas, evitação, que é a fobia, né? Não, eu não vou abrir o aplicativo do banco, eu não vou ao banco, eu não sou boa para lidar nada com o banco, deixa isso para lá. E o sentimento recorrente de fracasso, de olhar ao seu redor e não enxergar a saída. Mas eu digo para vocês com clareza que toda a riqueza que vocês querem produzir a partir do dinheiro, ela está aí, ó, dentro de vocês. Porque nós carregamos muitos talentos. E esses talentos, eles podem virar dinheiro. Vamos parar para pensar. Quando você resolve o problema de uma pessoa, a pessoa, às vezes, ela quer te pagar e você não quer cobrar. Quando você faz coisas que pessoas ao seu redor não fazem, às vezes ela quer te contratar. Quando pessoas chegam para você assim e dizem, nossa, Mari, mas você faz isso tão bem, eu não consigo fazer do jeito que você faz. O nome disso é talento. E se isso é um talento, você pode precificar o seu talento para você criar oportunidades financeiras. Em sala de aula, eu já peguei pessoas completamente endividadas e já reestruturei mentoria e começaram a fazer dinheiro. Já peguei casais de médicos devendo mais do que tudo e juntaram 500 mil. Foi fácil? Não. Foi simples? Também não. Mas eles começaram a mudar esses sinais de sofrimento de uma vida financeira escassa. Então, é possível. E aí, existe um paradoxo do valor. O dinheiro, ele não é a resposta para tudo, mas a sua ausência
cria problemas que o amor não resolve. Quem já ouviu falar aqui que casais, eles podem passar o que for juntos, mas quando entra no problema financeiro entre eles, isso acaba havendo ruptura. Muitas vezes, porque não suportam essa situação. E qual é esse paradoxo do valor? O dinheiro não compra o que é intangível. Ele não compra paz de espírito, ele não compra a nossa saúde física e mental, os nossos relacionamentos verdadeiros e genuínos, propósito da vida, né? Qual é o seu propósito? Qual foi a dor que você viveu e que você superou? Esta dor, que você nem tem mais ela hoje, é o seu propósito. Porque hoje você tem experiência suficiente para poder compartilhar com pessoas que estão passando pelo que você viveu lá atrás, mas que você hoje carrega a experiência. E também o caráter, né? Isso é inegociável. Mas a falta de dinheiro, olha o que gera: estresse crônico, conflitos e rupturas familiares. Às vezes, esses conflitos e essas rupturas familiares são geradas também, não pela falta de dinheiro, mas o excesso também de dinheiro, né? A ganância, familiares brigando entre si, quem fica com mais, quem recebe mais, insônia, ansiedade severa e o desespero constante. Então veja que nós estamos aqui diante de duas situações. Uma que o dinheiro não compra e a outra, o que a falta dele nos provoca, né? Então, como que você pode fazer uma redefinição de propósito? Dinheiro para quê? O maior erro financeiro é transformar a ferramenta no objetivo final. Então vamos lá. Dinheiro, se eu perguntar aqui para vocês, eu gostaria que vocês respondessem rapidamente para mim, sem pensar. O que significa dinheiro para vocês? Eu quero só com uma palavra. Coloquem no chat, por favor. O que significa dinheiro para vocês? Numa só palavra. Ué, parece que os comentários não estão indo aqui para mim. Pois bem, se eu pergunto isso para vocês, cada um vai me trazer uma informação diferente. Vai ter gente que vai dizer: dinheiro é uma ferramenta para eu resolver as minhas necessidades básicas e os meus desejos. Tem gente que vai dizer: dinheiro é liberdade. Tem gente que vai dizer: dinheiro é tudo para mim. Então, o dinheiro, como regra, ele é uma ferramenta para a gente comprar as coisas que necessita e que deseja. Mas, como o dinheiro ele está atrelado ao nosso comportamento em tudo que a gente vai fazer, isso tem as suas diferenças. Na visão antiga, o dinheiro era tratado como fim. Você passava a vida inteira correndo atrás do dinheiro para acumular um valor. E aí isso gerava ansiedade e a sensação de que nunca é suficiente. Porque vivemos num mundo capitalista. Tudo gira em torno do dinheiro. Absolutamente tudo. Só que vocês podem desenvolver uma visão nova do que é o dinheiro. O dinheiro, de fato, é uma ferramenta. E você pode usar esse capital como meio para financiar o que realmente importa na sua vida. É a liberdade financeira? E o que engloba essa liberdade? Eu poder viajar, eu poder sair, eu poder comprar o que eu quiser, eu poder comer no restaurante que eu quiser, eu poder abençoar outras vidas com doação, eu poder ter várias possibilidades. Isso mesmo, Mari, várias possibilidades. Eu poder cuidar da família, eu poder realizar meus sonhos, ter estabilidade, dormir em paz, eu poder ter segurança, não sentir medo do amanhã. Eu poder servir as pessoas e eu construir um legado. Então percebam que quanto mais vocês se conhecem
e mais vocês internalizam essa nova visão do que é o dinheiro, mais vocês vão equilibrando as emoções. E assim, para mim lá atrás, o dinheiro era vivido exatamente com essa visão antiga. Eu vivia correndo atrás do dinheiro, vivia correndo atrás do dinheiro. E quanto mais eu corria atrás do dinheiro, mais o dinheiro fugia de mim. E eu tinha uma sensação de impotência. Só que à medida que eu fui trabalhando no banco, eu comecei a trabalhar em banco no ano 2000, eu comecei a conviver com pessoas de mentalidade rica. E eu comecei a entender que aquelas pessoas, elas tinham um alvo, então vou colocar um número aqui. Quero juntar 1 milhão. Elas tinham um alvo, mas elas eram pessoas que elas tinham atitudes todos os dias de buscar o sonho delas. Então elas pegaram esse sonho macro, dividia em partes menores e começavam de onde elas podiam. E esse é o segredo do sucesso financeiro. Talvez para muitos aqui, tá, Tati, eu hoje, se for olhar para o que eu consigo juntar, eu consigo guardar R$ 100 por mês. Mas para pensar comigo. Se você guarda R$ 100 esse mês de junho, R$ 100 em julho, R$ 100 em agosto, R$ 100 em setembro, até dezembro você já vai ter um X guardado e com rentabilidade. Mas se você mantém a constância e a disciplina desse seu comportamento, eu te garanto que à medida que os anos forem se passando, você vai chegando perto dessa sua nova visão. Você vai chegando perto da liberdade, de cuidar da sua família, de realizar seus sonhos, de ter segurança, de servir pessoas e de construir um legado. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu, logo que comecei a trabalhar, eu me tornei rapidamente endividada, e quando eu saí dessa situação, porque eu comecei a olhar dentro de mim o que eu conseguia fazer de renda, como que eu ia conseguir gerar novas rendas, e de fato eu fui conseguindo, quando eu quitei as minhas dívidas, o que sobrava do meu salário para poder guardar eram R$ 50. E eu fui extremamente determinada, meninas. Eu comecei a guardar de 50 em 50, que era tudo que eu tinha. E à medida que eu fui guardando de 50 em 50, aquilo virou um hábito, porque houve uma mudança de comportamento. Esse é o segredo da liberdade financeira. Mudança de comportamento. Talvez vocês estejam olhando para o valor. Meu Deus, ela guardar de 50 em 50, em que lugar que ela vai chegar? Em nenhum. Chega. Porque você começa guardando 50, daqui um pouco você para de gastar com o que não faz sentido, e ao invés de você guardar 50, você guarda 200, você guarda 300. E foi assim que eu juntei os meus primeiros R$ 70.000 e comprei o meu primeiro terreno. Foi logo que a Vicente Pires, aqui em Brasília, que eu sou de Brasília, estava surgindo, e eu comprei meu primeiro terreno. Só que o meu sonho ambicioso era chegar em 1 milhão. E assim, o meu comportamento disciplinado e constante era inegociável. Eu não guardar 50 por mês. Era inegociável. Se eu tivesse alguma situação aleatória para pagar, os 50 eu guardava. Então, isso foi virando uma engrenagem. O que eu percebo que acontece com a maioria dos alunos que eu atendo é que quando você fala assim o número 1 milhão, a pessoa pensa, nossa, mas isso está muito longe da minha realidade. Eu não sou capaz de produzir isso. Pronto, você já tem uma crença limitante aí que você carrega. E quando fala, vamos começar com R$ 50, eu nunca vou chegar lá. Claro que vai. Claro que vai. Pare para pensar. Se todos os dias da sua vida você fizer 1% para se aproximar do seu sonho numérico, eu falei 1 milhão que era o que eu via dentro do banco, mas que seja 5 mil, que seja 1.000, que seja 10 mil, mas comece. Você começando, você vai chegar. Porque pare para pensar, o tempo ele vai passar para mim e para vocês de qualquer jeito.
é melhor ele passar você tendo um novo comportamento, você juntando. Porque assim, isso vira uma rotina, isso vira um hábito, e aí você concretiza o que tanto deseja, tá? Então, vamos caminhar aqui. E aí, falando em juntar, em guardar dinheiro, em prosperar, eu gosto muito do livro que fala Cresça 1% todo dia. Talvez a gente olhe assim e pense, nossa, mas 1% é tão pouco. Se eu, durante 365 dias, eu crescer 1% todo dia, quando eu chegar em dezembro, eu cresci 365%. Então, esse é o mesmo convite que eu faço para vocês para guardar dinheiro hoje, independentemente da circunstância, independentemente de ter dívidas, não ter dívidas, estar no modo sobrevivência, mas escolha um valor para você guardar por mês e repita esse comportamento, porque as coisas vão começar a mudar na sua vida financeira. Então, vamos falar agora do radar das 4 riquezas. Uma vida verdadeiramente próspera, ela exige equilíbrio. E aqui eu estou trazendo 4 riquezas, mas tem alguns estudiosos que trazem 8, tem outros tantos que trazem 12. Eu quis trazer as 4 principais riquezas para tratar isso de forma mais simples, né? Então, nós temos a riqueza financeira, que é o seu patrimônio. Temos a riqueza emocional, que é como você reage diante das circunstâncias na sua vida, o quão resiliente você é ou não. Temos a riqueza relacional. Quero dizer para vocês algo muito forte, que são as suas conexões. Se você é uma pessoa que tem riqueza relacional, eu te garanto que se você criar oportunidades financeiras, você pode usar essa sua força para poder criar riqueza financeira. Porque quando nós temos bons relacionamentos, como quando nós temos boas convivências com as pessoas, nós conseguimos caminhar em exército. Um exército caminhando junto para poder ter prosperidade financeira. E isso muda tudo. A gente pode ver que hoje está muito em voga, se fala muito sobre ecossistema, né? Ai, o meu ecossistema, o seguidor tal, ai, o expert tal, a pessoa que está nas redes sociais, que é um influenciador digital. Percebam, quanto mais influente digital é uma pessoa, mais renda ela gera. Quanto mais ela se relaciona, mais renda ela gera. E essa riqueza relacional, ela é tão forte, que se vocês têm uma ideia onde vocês levam para o seu grupo e começa a multiplicar renda com isso, tem hora que você não sabe nem onde isso vai parar. Eu me recordo que quando eu tinha meus 19 anos aproximadamente, eu não tinha condições financeiras de fazer uma festa para 50, 60 pessoas, ou até 100 pessoas. Eu não tinha condições. Eu trabalhava como professora na Universidade Católica e a minha renda era muito baixa. Então, eu não tinha condições de fazer uma festa de aniversário. E era meu sonho fazer uma festa de aniversário grande. E depois de pensar muito como eu poderia fazer isso sem precisar enfiar a mão no bolso, eu tive uma ideia. Eu tinha alguns amigos, donos de comércio, eu tinha outros amigos, donos de imóveis aqui por Taguatinga, e eu fui até eles e contei do meu sonho. E aí eu criei uma situação. Pedi um bônus para essas pessoas e falei que eu iria fazer propaganda da empresa deles. E essa ideia deu certo. Eu fui lá e consegui fazer a festa do jeitinho que eu sonhava, sem tirar um tostão do bolso, porque eu não tinha. Na ocasião eu não tinha. Então percebam o quanto a riqueza relacional ela tem força. Hoje, trabalhando com mentoria financeira,
Eu trago muitas alunas para se tornarem as minhas parceiras. E eu procuro olhar para aquelas pessoas que têm atitude, né? Eu gosto muito de pessoas que têm atitude, que se desafiam, que buscam se desenvolver. E quando eu trago essas alunas para serem parceiras, o meu faturamento aumenta consideravelmente, porque elas são uma força para o meu negócio. Então, eu insisto na riqueza relacional, porque ela de fato tem muita força. E temos a riqueza espiritual, que para mim é a mais importante de todas, né? É aquilo que dá sentido para a nossa vida. É o seu propósito. Como eu disse, às vezes há pessoas que caminham a vida toda e não fazem a menor ideia do propósito delas. Mas um caminho que você pode começar a olhar e seguir foi o que eu falei há pouco. Olha, é o maior problema da sua vida que você resolveu. E a experiência que você carrega hoje sobre esse problema. Ou seja, você agora tem autoridade para poder falar sobre isso, porque você viveu essa experiência. Olha o meu caso. Eu contei para vocês há pouco que logo que eu comecei a trabalhar, eu me tornei endividada. Embora eu tenha trabalhado num banco, talvez eu não viesse para as redes sociais falar sobre educação financeira, porque eu tenho vários colegas de banco que não vieram fazer o que eu faço. Mas a experiência que eu tive, a dor financeira, o ciclo da dor financeira que eu vivi, fez com que eu quisesse quebrar um padrão que existia dentro da minha casa. Porque o padrão dentro da minha casa era viver no modo sobrevivência. Era ter dinheiro só para pagar as contas. E quando eu quebrei esse padrão, juntando de 50 e 50, e que isso depois foi ganhando proporção, eu mudei essa realidade. Então, hoje, eu carrego a experiência de quem lá atrás um dia sonhou em fazer o seu primeiro milhão e chegou lá. Depois que eu vim para a internet, eu voltei para esse mesmo sonho. Eu falei, eu quero agora me desafiar a fazer 1 milhão no digital. E eu alcancei, ó a placa aqui atrás. Eu alcancei. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você já viveu uma experiência, você consegue replicar. Você consegue perpassar por todo esse caminho e realizar. Quer ver um exemplo prático? Eu não sei da realidade financeira de todos vocês que aqui estão, mas talvez tenha alguém que tinha lá atrás uma renda mensal de 10 e hoje ganha 1.000. Talvez tenha alguém aqui que tinha uma renda de 20 e hoje ganha 2.000. O que eu quero dizer com isso? Que o caminho que você fez para produzir a renda que você tinha lá atrás, essa renda mais alta, você já viveu essa experiência. Então está aí no seu cérebro o caminho a percorrer. É só você voltar ao ponto de pensar, como que eu consegui chegar nessa renda? Ah, Tatiana, mas é porque eu tinha um bom emprego. Ué, então você permanece carregando as habilidades que você tinha. Se reinvente. Porque se você já viveu a experiência de ter uma renda maior, você consegue voltar por esse caminho, trilhar esse caminho e voltar para essa renda. Quando não, você consegue se superar, porque não há limite nos nossos ganhos financeiros. Até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso não é a Tati que está falando. É a Bíblia. Lá em Gênesis isso está escrito. Então, se nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor, nós temos capacidade de fazer muitas coisas. E coisas extraordinárias. Só que às vezes a gente fica pensando no plano mágico, no plano mirabolante, na situação inalcançável. Quando o que vocês precisam fazer é 1% todo dia. Começa a fazer um pouquinho todo dia. De pouquinho em pouquinho, vira pocão, né? Vai se acumulando tudo. Então, vamos caminhar, já estamos caminhando aqui para o final. Então, como é que eu posso fazer o meu diagnóstico de mentalidade? Porque vocês já viram que desde o início, se vocês não dominarem a mente de vocês, não tem como dominar as finanças.
Se vocês não dominarem os pensamentos, os comportamentos, se vocês não procurarem ter autoconhecimento sobre vocês, não tem como dominar as finanças, tá? A mudança da realidade sempre começa pela mudança de vocabulário interno. É o que eu digo para mim. Se eu digo para mim, ai, Tati, eu tô achando tão legal essa aula que você tá dando, mas parabéns, viu? Parabéns você ter conseguido esse 1 milhão aí no digital. Mas eu não sou capaz disso. Você já decretou o seu fracasso. Você já decretou que você não consegue, porque não há força maior do que aquilo que sai da sua boca ou dos seus pensamentos. Se você diz que você não consegue algo, está decretado. Agora, se você diz eu posso, eu consigo, eu mereço e eu não vou parar até conseguir, ninguém te segura, né? E aí eu pergunto para vocês, qual é a tua voz hoje? É a voz da escassez? O foco naquilo que falta? Nunca vai dar certo, nunca é suficiente, eu não consigo, eu não mereço. Ou a voz da abundância? O foco na construção. Posso aprender, posso melhorar, posso crescer, posso construir. Quero compartilhar algo com vocês. O descobridor da luz foi o Tony Edison. Esqueci agora o nome dele. Quem descobriu a luz? Ele tentou muitas vezes, descobriu e estava sendo entrevistado por uma jornalista, uma repórter. E ela virou assim para ele e falou: Nossa, que bom, você descobriu a luz e nós ficamos muito felizes com isso. Mas como é que você se sente ter tentado 10 mil vezes e ter fracassado todas? Olha a pergunta que ela fez, porque ele tinha tentado muitas vezes. Ele falou: Não, eu só descobri 10 mil formas de não fazer e descobri uma de fazer. Ou seja, o foco dele era a construção. Eu não vou parar enquanto eu não chegar onde eu quero. Então, olhem para a vida de vocês e vejam o que vocês querem construir. Ah, Tati, eu quero construir o meu negócio. Meu sonho é ter um salão. Meu sonho é ter um lugar de confeitaria. Eu não sei qual é o sonho de vocês. Meu sonho é ser uma assalariada. Meu sonho é ser uma concursada. Meu sonho é ser uma empresária de sucesso. Mas de qual segmento? Comecem a escrever e construir esse sonho. Comecem a planejar. Sem planejamento, não tem como chegar em lugar nenhum. E como eu falei, tudo começa pelo ponto em que vocês estão agora, porque é possível, tá? E aí vamos para a arquitetura da mudança, que são os 3 pilares. A constância, que é o teto, lembrando lá de R$ 50 que eu comecei a guardar. O que me diferenciou da manada foi eu começar com constância, porque se eu olhasse para o alvo, eu ia falar, capaz que eu vou chegar em 1 milhão guardando R$ 50 por mês. Nunca que eu vou chegar. Mas eu fui constante. E eu tive pessoas que no meio do caminho quiseram fazer com que eu desistisse, porque riam de mim dizendo, nossa, de 50 em 50 você já chega em 1 milhão. E de fato cheguei. As paredes, que é o seu comportamento, é você alinhar o seu comportamento com os seus sonhos, é você alinhar com os seus desejos, é você alinhar com o seu propósito e você seguir firme e focada nisso. E a tua consciência, porque quando você sabe exatamente onde você está, e é por isso que é preciso enfrentar a realidade de como está a vida financeira de vocês hoje, você consegue mudar o seu comportamento e ter constância para gerar o resultado que você deseja. Agora, se você não sabe onde você está, qualquer caminho serve, qualquer direção serve. Quer ver uma coisa que eu já vi muito acontecer? Eu via isso no banco. Pessoas que começavam a juntar, porque o dinheiro estava sobrando, tinham um celular ali do ano, Apple e tudo mais, um celular mais caro. Aí, quando lançava outro celular, ia lá e resgatava tudo do investimento e comprava um celular. E começava a ter que fazer dívida, fazer empréstimo, fazer uma série de coisas porque já não tinha renda. Ou seja,
A pessoa que não tem consciência do ponto onde ela está e para onde ela quer ir, qualquer vento que bater leva todo o dinheiro dela. E não permitam que isso aconteça com vocês, porque a produção de dinheiro é o tempo de vocês investindo nisso. Quando vocês escolhem financiar uma casa por 42 anos, financiar uma casa por 30 anos, se não tiver estratégia, porque quando tem é legal, mas se não tiver estratégia, vocês estão trocando o tempo valiosíssimo de vocês por uma dívida, onde vocês vão comprar uma casa e vão ficar devendo 3 ou 4 casas. Então é preciso ter consciência dessas coisas. E aí eu quero agora fazer essas perguntas para vocês, para colocá-las aí em ação. Seria o projeto de ação. O conhecimento sem aplicação apenas aumenta a sua frustração. Então respondam sinceramente. Eu gostaria que vocês respondessem com uma só palavra no chat. O que está roubando hoje a minha paz? O que está roubando a minha paz? Qual comportamento repetitivo eu preciso mudar imediatamente? Qual que é o comportamento? De o tempo inteiro ali na padaria, no mercado, comprar no picadinho, de pedir dinheiro emprestado. O que eu estou fazendo que está me mantendo nessa situação desse caos completo financeiro? Qual decisão financeira difícil eu estou adiando? Será que é encarar a sua realidade atual financeira? O que eu posso fazer de prático ainda essa semana para retomar o controle da minha vida financeira? Opa, Tati, eu vou colocar no papel toda a minha vida financeira, porque eu nunca fiz isso. Eu nunca tive coragem de fazer isso, mas você acabou de me encorajar. Faça, porque a mudança de mentalidade começa aí, em você encarar essa situação. E não olhe para ela como se você fosse ninguém. Olhe para ela, eu tenho essa situação aqui e eu tenho força suficiente para mudar essa realidade. Olhe com um novo olhar, novas possibilidades. Porque eu quero contar para vocês agora qual que é a força das pequenas decisões. Porque, como eu já falei, eu sou a prova real disso. Sua vida, ela não muda magicamente quando você ganha mais. Até porque a maioria das pessoas que ganham mais, primeira coisa que elas fazem, mudar de carro. Depois muda de casa. Começa a melhorar as linhas de crédito. Ah, vamos fazer uma viagem? Estou muito cansada, vamos viajar. Então ela começa naturalmente a gastar mais. Ela não começa a guardar mais e manter o mesmo padrão de vida para poder desfrutar lá na frente. Ela começa a gastar imediatamente. Ai, vai sair para mim uma variável na empresa que eu trabalho que eu nem estava esperando. Vai lá e gasta tudo. Ai, vai sair o adiantamento do meu 13º. Já gastou até. Já gastou. Então, vou repetir, a sua vida não muda magicamente quando você ganha mais. Sua vida muda quando você decide de forma diferente. Pequenas decisões repetidas criam grandes transformações. Eu falei para vocês há pouco sobre os R$ 50. Riqueza não é um golpe de sorte, é uma decisão diária, todos os dias, de renunciar àquilo que te distancia do seu sonho e ter atitudes para aquilo que te aproxima dos seus sonhos. Decisão de aprender, decisão de crescer e decisão de assumir responsabilidade. Nós estamos vivendo na era do conhecimento. O que mais tem na internet é conteúdo para você aprender sobre orçamento financeiro, fluxo de caixa, sobre tudo. Nós estamos na era dos mentores. Na minha época não existia ninguém para poder me ensinar nada.
O que eu tinha eram os livros. Foi ali que eu comecei a ler muito. Os livros, através dos autores, me ensinaram muito. Era tudo que eu tinha. Hoje, além dos livros, além de podcast, além de vídeo, além de várias coisas, além de uma aula dessa aqui que eu estou dando para vocês, ainda tem muita coisa disponível na internet. Então, isso depende de quê? Das minhas pequenas decisões diárias. Tá? E aí, já caminhando para o final, eu quero deixar uma frase aqui para vocês. Qual é a visão que vocês querem ter sobre a vida financeira de vocês daqui a 5 anos? Imagina a sua vida daqui a 5 anos. Você quer continuar exatamente na mesma, tendo preocupações, dando desculpas, ou você quer tomar uma única decisão? Assumir o controle da sua mente, ter saúde mental, controlar as suas emoções e começar a criar oportunidades para produzir dinheiro. E aí eu quero deixar essa mensagem final para vocês. O dinheiro é importante, mas mais importante é quem você se torna a partir da construção da riqueza. E a riqueza aqui eu quero abordar sobre todas as áreas que eu falei, que é a espiritual, a relacional, a financeira. São sobre essas áreas, porque a riqueza ela alcança todas essas áreas. No final da vida, ninguém será lembrado pelo saldo bancário. Essa é uma verdade. Mas pelos valores que viveu, pelas pessoas que ajudou e pelo legado que deixou. Muito obrigada. Mária, com você agora. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou inteira à disposição. É só acessar aqui os comentários e falar. Oi, gente. Oi, meninas, tudo bem? Que palavra boa, né? Que instruções, que conselhos bons. Muito obrigada, Tati. Foi muito rica a sua palavra. O que marcou aqui para mim foi: riqueza é comportamento. Nós não pensamos dessa forma. Nós achamos que riqueza tem a ver com banco, com dinheiro, com número, com já nascer abastado, ter alguém sempre ajudando, e sozinho a gente não consegue. Mas comportamento, para mim, foi impactante isso hoje. É comportamento, ele é pequeno, começa com pequeno e vai crescendo. Então, esse aqui eu guardei, ó, comportamento, viu? E vocês, meninas, alguém tem alguma pergunta? Algum acréscimo? Deixa eu colocar aqui, olha. Maravilhosa. Amei a palavra, Cris. Amei a palestra. A Cris também. Deixa eu falar algo aqui, Mari, meninas. No Instagram, eu estou na página Eu Sou Tati Campos. Por lá eu dou muitas dicas, trago instruções, produzo materiais. Eu tenho e-books, livros, tem muita coisa bacana. Pela minha aula, que vocês perceberam que eu gosto de dar aula assim, de forma muito didática, eu gosto de trazer a parte financeira de forma muito simples, né? Porque se eu complicar e trazer termos técnicos, meu Deus, ninguém fica nem em sala de aula. Eu gosto é da simplicidade, porque quanto mais simples eu sou no explicar, mais eu consigo fazer com que essas instruções entrem em vocês, né? Aqui, as dívidas começam quando tentamos antecipar desejos, exatamente. Planejamento é a parte mais importante. Obrigada. Solange está dizendo vamos te seguir. Obrigada, meninas. Então tá, Tati. Parece que as meninas não têm, né? Dúvidas, honradas com essa participação. Nós também estamos realmente honradas, foi excelente. Gente, a Tati conseguiu ser 1 milhão, tá? Se ela conseguiu, ela está dando os passos para que nós também possamos conseguir. Quem aqui de nós não quer? Todo mundo é capaz de. Olha aqui, ó. Quando eu comecei nas redes sociais, eu me desafiei a fazer 200.
Depois eu me desafiei a fazer 500 e bati 1 milhão. É assim que vai acontecendo, né? Sim, foi esclarecedor, falou de forma fácil e leve, com certeza. Que coisa boa, que coisa boa. Vamos ver esse aqui. Amei a conexão de educação financeira. Meus parabéns. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. A Tati realmente é maravilhosa. Muito obrigada, Tati. Que você Agradeço. cresça cada dia mais. Né? E vamos voltar mais vezes. Eu quero trazer você presencial um dia para a gente, né, poder consultar pequenas consultas assim com você. Sim, eu estou inteira à disposição. As agendas se encaixando, conte comigo. Tá, joia, então. Uma boa Meninas, noite, meninas. beijo no coração e vamos embora. Ó, riqueza não é sorte, é decisão. Decidir todo dia uma microação. Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, Tati. Tchau.